Vamos ver se está focando. Vamos lá então. Questão de plano inclinado. Vou pegar o microfone aqui. Essa questão é o seguinte. A gente tem um plano inclinado onde não há atrito, não tem atrito entre o plano e o bloco. Tá? O que vai acontecer quando a gente pegar esse sistema e observar ele durante um tempo? O bloco vai deslizar o plano inclinado. Firmeza, gurizada? Fechou. O que ele pergunta ali na primeira pergunta? Qual é o módulo da força-peso? O módulo da força-peso. Força-peso é sempre vertical para baixo, não importa o que aconteça. Tá? Sempre apontando para baixo. O peso, a gente sabe, massa vezes a gravidade. Fechou? Depois ele vai perguntar qual é a força normal. O que é a força normal? É a força de reação do plano sobre o bloco. Tá ok? Olha só. Utilizando aqui a relação da trigonometria, a semelhança entre triângulos, retângulos, a gente pode fazer isso aqui, ó. Observem só. Essa última linha tracejada aqui, ela representa uma reta paralela ao plano inclinado, que eu vou chamar de peso, a componente do peso em x, tá bem? E essa outra linha aqui, que foi a primeira que a gente fez, eu vou chamar de peso y, a componente em peso y, tá? Olhando para essa figura, qual é a força normal ou a força de reação que a superfície do plano faz sobre o bloco? Exatamente essa aqui, ó, a componente do peso na direção vertical, que seria o y aqui para nós. Isso aqui é a normal. Aqui nesse triângulo, a gente vai ter o ângulo alfa, tá bem? E aqui nessa intersecção desses pontos aqui, a gente vai ter o ângulo reto. Fechou? A gente observando aqui essa relação, observando esse sistema, com as componentes do peso já distribuídos ali no desenho, a gente chega à conclusão que o peso y, a componente do peso y, ela é equivalente à reação da superfície sobre o bloco. Tá? Vejam o seguinte, dentro daquele triângulo retângulo ali, a gente vai ter a seguinte relação para a componente do peso em y. Olha só, cosseno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa é esse cateto aqui, gurizada, ó. O cosseno disso aqui é igual ao peso y dividido pelo peso, pelo vetor do peso. Então a gente pode falar que PY é igual ao P vezes o cosseno do ângulo alfa. Fechou? Legal, né? Então, a reação que a superfície faz sobre o bloco, ela é igual à componente do peso na direção y, e essa componente tem esse valor aqui, ó. Tá? Então, as duas respostas ali para a primeira pergunta é essa aqui, ó. Vocês podem ter reparado que não aparece como resposta a letra P, né? Ela aparece diretamente como M vezes G. Então, nesse caso aqui, vocês vão só substituir o P por M vezes G vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? Essa aqui é a primeira parte da pergunta. Depois, a segunda parte da pergunta, ele vai dizer assim, ó, o módulo da força resultante que atua sobre o peso. Lembra que a gente comentou no início aqui do vídeo que se a gente analisar esse sistema e no decorrer do tempo a gente vai ver o bloco deslizando, é justamente essa componente aqui, ó, do peso, que é o peso na componente x, que vai ser a força resultante do bloco.
é ele que vai ser responsável por fazer o bloco descer o plano inclinado. Então, como é que fica essa equação? Como é que fica o módulo dessa força resultante? Olha só, força resultante ela é igual a componente do peso na direção paralela ao plano inclinado, tá bem? E olha só, aproveitando o desenho aqui, a gente já observa que o seno do ângulo alfa, leva em consideração esse cateto oposto aqui, ó. Então a gente vai ficar com, vou botar aqui do lado essa parte, ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é justamente a componente do peso em x, ok? Dividido pelo vetor do peso. Então a gente vai falar que a componente do peso x é justamente o mg, que eu estou passando o peso multiplicando o seno de alfa, vezes o seno do ângulo, então. Então vejam, ó, a força resultante, que é a força que vai atuar sobre o bloco para fazer o bloco descer o plano inclinado, é exatamente a componente do peso em x, e essa componente do peso em x é igual a massa vezes g, vezes o seno do ângulo. Fechou, gurizada? E aqui eu vou deixar uma situação para vocês pensarem o seguinte, ó. O que acontece quando o ângulo alfa ele é igual a 1? Depois, o que acontece quando o ângulo alfa é igual a 0? E o que acontece quando o ângulo alfa ele é igual a 45? 1, 0 aqui não, tá, gurizada? Aqui no primeiro caso seria igual a 90 graus. Tá? Quando o ângulo alfa é igual a 90 graus. Quando o ângulo alfa é igual a 0 graus. E quando ele é 45 graus. O que acontece com as componentes do peso? Aí, se vocês quiserem fazer essa análise, tá aí. É interessante ver o que acontece no sistema quando esses ângulos eles são inseridos nessa análise. Fechou, gurizada? Era isso.